Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Conteúdo Certo, Voz que Clama. Eu sou o Robson, que vos fala. Gostaria de acompanhar com vocês uma notícia que saiu no site da CNN hoje. É uma notícia já atualizada aí em relação aos envolvidos do 8 de janeiro. Eu vou colocar na tela aqui, compartilhando com vocês essa informação, e eu gostaria que vocês lessem comigo essa notícia, né? Saiu hoje de manhã e isso cai como uma bomba em relação ao que estava sendo feito tanto pelo STF, né, quanto pelo ministro do Superior Tribunal, Alexandre de Moraes. Então, essa é uma informação atualizada, onde o ministro ele teve aí uma situação que gerou uma brecha, né? E é essa brecha que vai fazer com que talvez os envolvidos no 8 de janeiro, né, eles consigam a redução da pena. Então vamos lá ver essa notícia? A notícia diz o seguinte: STF contraria Moraes e abre brecha para reduzir pena de réus do 8 de janeiro. A maioria dos ministros decidiu que o período de recolhimento noturno pode ser descontado da pena e cumprir nos casos de regime aberto e semiaberto. É uma notícia de hoje, 7 de agosto de 26. Aí, continuando, a gente vê aqui a informação que diz que o plenário do STF, Supremo Tribunal Federal, impôs nesta quinta-feira, dia 6, uma rara derrota ao ministro Alexandre de Moraes e abriu uma brecha para que os réus dos atos golpistas possam descontar de suas penas o período em que foram submetidos a medidas cautelares. O caso envolvia Simone Marcildo, presa em 9 de janeiro de 23, no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, onde os apoiadores de Jair Bolsonaro protestavam contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições. Simone foi concedida a 1 ano de reclusão em regime inicial aberto por associação criminosa e incitação ao crime. A defesa recorreu ao STF, para que o período em que Simone ficou presa preventivamente e cumpriu medidas cautelares com o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno fosse descontado da pena e como esse tempo já tivesse sido cumprido. O pedido foi parcialmente negado pelo ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática. Ele autorizou o desconto de 59 dias em que Simone permaneceu presa preventivamente, mas rejeitou a possibilidade de descontar o período em que ela usou a tornozeleira eletrônica ou esteve em recolhimento noturno. Segundo Moraes, o Código Penal autoriza a detenção, desconto apenas no tempo de prisão. Ela diz que não há prisão legal para a medida cautelares alternativas. A prisão sejam descontadas da pena. O ministro também afirmou que o STF já decidiu outras ocasiões que medidas cautelares diferentes da prisão não geram direitos à detração, por não representarem uma perda total da liberdade. Simone recorreu e o caso foi levado ao plenário. Moraes manteve o entendimento e foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Flávio Dino e Nunes Marques. O ministro Cristiano Zanin, porém, abriu divergência, algo raro quando se trata de um julgamento relacionado aos atos do 8 de janeiro. Para Zanin, cumprir a cautelar de recolhimento domiciliar noturno é muito semelhante a cumprir a pena de regime aberto, que ele foi justamente o regime para a qual ela foi condenada. O ministro destacou também que existe uma equivalência plena entre dois casos, já que a pessoa pode sair durante o dia, inclusive para trabalhar, mas deve permanecer na casa à noite e nos fins de semana, mesmo contra a vontade. Na avaliação de Zanin, deixar de descontar esse período da pena provocaria um excesso de punição
e trataria o tempo neutro, em um período em que a liberdade da pessoa já estava sendo restringida pelo Estado. Por isso, para que foi condenado o regime aberto, Zanin propôs que o desconto seja integral. Um dia de recolhimento noturno deve valer por um dia de pena. Já o regime semiaberto, o ministro entendeu que a restrição é maior do que o imposta pelo recolhimento noturno. Por isso, propôs um cálculo proporcional. Seriam necessários 2 dias de recolhimento noturno para descontar um dia da pena. Mas, para os condenados do regime fechado, ele afirma que a diferença entre a punição e o recolhimento domiciliar é ainda maior, já que a prisão é segundo Zanin, incompatível, mas severa. Nesses casos, ele propôs a chamada detração definida. O período de recolhimento noturno não seria descontado imediatamente, enquanto a pessoa estivesse no regime fechado. O abatimento seria aplicado posteriormente, quando houvesse progressão para o regime semiaberto, e segundo a proporção de 2 dias de recolhimento para cada um dia de pena. Zanin foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Gilmar Mendes, o que configurou maioria e consolidou o resultado de acordo com a sua prisão. Embora a decisão diga respeito especificamente ao caso de Simone Macedo, o entendimento pode abrir caminho para outros condenados que tenham cumprido medidas cautelares semelhantes, sejam eles réus do 8 de janeiro ou não, peçam o mesmo tratamento. Mauro Cid. Um dos casos que pode ser afetado pelo entendimento e do tenente-coronel Mauro Cid por ter firmado um acordo de colaboração premiada. Cid recebeu a menor pena entre os integrantes do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe. Ele foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto. Desde a condenação, a defesa do tenente-coronel fez diversos pedidos para que o STF reconhecesse que a pena já havia sido cumprida. Segundo os advogados, durante a investigação, Cid permaneceu por mais de 2 anos entre prisão preventiva, monitoramento, tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno. Moraes, no entanto, negou todos os pedidos de forma monocrática, com respaldo da PGR, Procuradoria Geral da República, e o senhor Gonê, né? Todo mundo já conhece, faz tudo ali de acordo com as decisões do ministro Alexandre de Moraes. O argumento utilizado é semelhante ao aplicado no caso de Simone. Não há previsão legal para que as medidas cautelares diversas da prisão sejam descontadas da pena. A detração, segundo esse entendimento, só seria possível em relação ao período de prisão preventiva. Diferentemente do caso de Simone, porém, os pedidos de Cid não chegarão a ser analisados pelo plenário do STF. Então tem uma brecha aí onde aqueles que foram aí condenados, eles têm essa situação do período que eles ficaram presos, né, com recolhimento noturno, né, com tornozeleira eletrônica, e o período em que eles foram presos preventivamente. Então essa situação ainda está tendo uma situação onde os advogados estão correndo atrás, né, e recorrendo para que esse período ele seja batido. A decisão já foi ali meio que aceita pela grande maioria dos ministros, né, mas em alguns casos o ministro-chefe, né, dos ministros aí, Alexandre de Moraes, ele continua dobrando a aposta, fazendo as coisas da maneira que ele quer e conforme ele quer, né? Mesmo com as decisões aí já sendo aprovadas ali por ministros, né? Como Gilmar Mendes, o Fux, a ministra Carmen Lúcia, né? Todos eles já fazendo aí esse ok, sinalizando ok, né? Para casos em que
há essa divergência e alguns dias poderiam ser abatidos, né, da prisão preventiva ou do recolhimento noturno, porém ele ainda continua negando. Vamos ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos aí em relação a essa decisão, que aparentemente aí é uma vitória, né, para quem foi condenado e de repente foi condenado injustamente, aquela situação que a gente já sabe. Às vezes estava no acampamento e ali no meio do bololô foi pego todo mundo e foi levado. Então, isso aí contrariou o ministro Moraes e tem uma brecha aí na redução das penas. Vamos ver o que vai acontecer e como isso será tratado aí dentro do próprio STF, tá bom? Esse é o canal Conteúdo Certo. Eu agradeço a cada um por ter acessado aí o nosso canal e a gente volta no próximo vídeo. Um abraço e tchau!